O meu entrevistado de hoje será Rafael Pacheco, que é engenheiro agrônomo e fundador da Ortec. E o tema da nossa entrevista será sustentabilidade e tecnologia no cultivo de horta em casa. Rafael, prazer falar contigo. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado, Divino. Eu que agradeço aí o convite para a gente estar batendo esse papo aqui e falar um pouco do assunto que a gente gosta tanto e trabalha, que é o assunto aí de hortas urbanas, hortas residenciais. Fico agradecido. Pois é, Rafael, essa é uma tendência da modernidade, da falta de espaço, da falta de tempo. As pessoas estão com saudosismo de ter uma horta em casa? É isso mesmo, Divino. É uma tendência que a gente vê, não só nacional, mas uma tendência mundial, né? Onde as pessoas buscam resgatar cada dia mais esse encontro aí com a natureza dentro de casa. E por que não a natureza produtiva, né? A natureza que a gente pode conseguir consumir ali, que são o caso das hortaliças, né? Então, é uma tendência que a gente vê acontecendo e a gente atua justamente nesse mercado para auxiliar essas pessoas aí que querem ter parte ali da sua alimentação em casa. Bom, você fundou uma empresa que se chama Ortec. Como é que veio o insight, a ideia de montar essa empresa? Então, Divino, na verdade eu sou engenheiro agrônomo, né? E a gente sempre trabalhou um pouco com esse assunto das hortaliças. Depois que eu me formei na Universidade Federal, aqui em Goiânia, fui trabalhar aí durante 4 anos e meio numa empresa tradicional que mexia com sementes e nutrição, né? E num MBA que eu tive a oportunidade de fazer, me abriu, né, essa ideia de montar uma empresa, né? E como eu não queria sair do agro e não queria ficar muito no tradicional, a gente foi pesquisar e estudar quais seriam as tendências, quais os possíveis mercados para a gente poder estar trabalhando. E o mercado da agricultura urbana, né, dentro do que a gente estudou, era um potencial mercado e um mercado que estava em alta crescente, né? Um assunto aí que já bem difundido na Europa, nos Estados Unidos, ali nos países norte-americanos, e a gente entrou para buscar isso, trazer isso também aqui no Brasil. Então, a ideia, né, da Ortec surgiu desses caminhos que eu fui percorrendo, mas a ideia do empreendedorismo, ele sempre foi presente, um sonho desde de pequeno, né? Então, eu sabia que eu queria empreender. Agora, empreender em agricultura urbana realmente foi algo que surgiu há pouco tempo, né? Mas que, graças a Deus, está dando certo e a gente está difundindo aí cada vez mais, espalhando por todo o Brasil aí, essa ideia de cultive você mesmo e cultive em casa. Rafael, eu fiz colégio agrícola. No meu primeiro ano, nós tínhamos lá a disciplina de olericultura. E tinha uma horta muito grande e era um trabalho bem bacana. Depois eu tive a oportunidade de cultivar várias hortas. Cara, é trabalhoso isso, não é um negócio fácil, não. Como é que é cultivar uma horta em casa? Então, Guilherme, na verdade, muito das desistências e talvez muito das pessoas que nem tentam cultivar em casa, né, vem dessa ideia de que a horta dá muito trabalho e realmente, se uma pessoa leiga for tentar cultivar algo em casa, realmente vai dar trabalho, né? E a ideia da empresa é justamente quebrar essas objeções, né? Tirar essas dúvidas, essas dificuldades, seja com uma irrigação automática, seja com sementes mais produtivas, mais resistentes, seja ali com alguns pequenos ajustes em defensivos naturais contra a lagarta, contra alguma doença que ataca. Então, a Ortec, ela surge justamente desses problemas e dessa dificuldade que a gente tenta eliminar, né? Então, realmente não é fácil, mas quando se tem a técnica, quando se tem os insumos próprios, quando se tem o domínio da tecnologia, e eu acho o mais importante que a gente disponibiliza é o acesso à informação, isso torna, né, todo esse cultivo muito mais simples. E por estar em casa, né, por você estar ali próximo, por você estar vendo diariamente, isso também facilita bastante os cuidados dos cultivos para se ter uma boa planta e no final ali conseguir o mais desejado, que não é só plantar, mas sim colher e consumir. Você nos disse anteriormente que se formou na Universidade Federal de Goiás. Vocês ainda têm um vínculo com a universidade, com a UFG. Que vínculo é esse? Exatamente, Vino. Na verdade, hoje nós somos incubados do Centro de Empreendedorismo da UFG, né?
Então, a nossa sede física, inclusive, fica dentro do SEI, né, que é o Centro de Empreendedorismo. A gente tem 2 salas aqui e o nosso vínculo é esse, né? A gente passou por um processo seletivo onde eles escolhem ali empresas tecnológicas e inovadoras, seja de qualquer meio, qualquer modelo de negócio. E ao passar por esse edital, você é selecionado e a gente tem todo um acesso, uma assessoria, todo um programa, né? É um caminho percorrido juntamente aí com essa incubação que a gente chama. É um processo de 2 anos, a gente está mais ou menos 1 ano e meio, e a vantagem é que a gente tem a chancela, carrega o nome da UFG e também tem acesso, né, a grandes programas, tem acesso a laboratório, acesso a professores, e isso nos auxilia bastante, né, para abrir portas, para abrir caminhos, abrir mercados. Então, eu agradeço muito o SEI da UFG, onde a gente está aqui, além da estrutura física que a gente tem todo esse apoio. Bom, conforme você disse, a Ortec foi uma das empresas selecionadas na primeira edição do Centelha. Como é que foi essa seleção e o que é esse Centelha? Bacana, Divina. É importante falar isso, que tem muita gente que tem a ideia, né, e não tem acesso a dinheiro, a financiamento. Então, o Centelha foi um programa do governo federal que foi organizado pelo governo estadual, pela FAPEC, né, pelo órgão do governo aqui de Goiás, onde disponibilizaram uma verba, né, um dinheiro de subvenção, ou seja, um dinheiro que você não precisa devolver, um dinheiro realmente de investimento ali na empresa, para as 28 melhores empresas classificadas dentro do processo seletivo, e nós fomos uma dessas 28 empresas, né? Então, recebemos um aporte ali no valor de R$60 mil, e esse dinheiro foi fundamental, né? Ali até para tirar a ideia do papel, foi bem no comecinho, já tem mais de 2 anos o resultado desse programa. Então, foi um dinheiro assim, importante que nos auxiliou a sair da estaca zero e conseguir realizar investimentos, conseguir realizar as operações e tracionar o início da empresa, né? Então, você teve esse programa, inclusive teve a segunda edição já, há poucos meses, né? E é um dinheiro assim que todo mundo que está na ideia, está na parte básica da fundação, da construção da empresa, né? Ele foi de fundamental importância, levando em consideração que a maioria dos programas hoje você precisa estar consolidado, você precisa comprovar renda, você precisa comprovar anos de experiências, né, para você receber aporte, e o Centelha não. Somente pessoas, né, que tinham uma ideia poderiam se cadastrar e poderiam ganhar, né? Então, você mostrando ali através de um plano de trabalho, logicamente tinha todo um cronograma, né, tinha todas as etapas a se passar, mas você não precisava nem mesmo ter um CNPJ, né? O dinheiro auxiliou até para aquelas pessoas que precisariam abrir um CNPJ. Então, foi um programa pioneiro, né, mas eu considero de bastante sucesso, porque ele auxiliou pessoas e empresas que estavam na fase inicial a alavancar com esse dinheiro que no começo é de fundamental importância. Para que as pessoas possam inscrever as suas ideias, elas precisam necessariamente terem estudado na UFG ou não? Não, o Centelha, particularmente, ele é um programa do governo, ele não tem vínculo nenhum com a UFG. Então, qualquer pessoa poderia se inscrever, qualquer ideia, qualquer projeto, né? A UFG, o SEI, né, o Centro de Empreendedorismo, ele tem vantagem em certos programas, né? Alguns editais você só pode participar se você for incubado, e a incubadora ainda tem que ter uma certa certificação. Então, alguns outros editais, a gente tem essa vantagem aí de eliminar um pouco da concorrência, porque são programas realmente mais seletivos. Mas o Centelha, em específico, né, ele era bem aberto assim, e não tinha nenhuma exigência, não tinha que ter nenhum vínculo com a FG. Então, acho que é um dos editais aí para financiamento mais democráticos que tem hoje, mais simples e fácil de participar, visto ali em edital os pré-requisitos e tudo que precisaria para entrar e para ganhar e para concorrer, né? Mas a gente participou de outros editais também que era um pouco mais burocrático e um pouco mais difícil, e que deu certo também, mas o Centelha em si, né, o programa Centelha, ele foi fundamental.
E agora teve também, recentemente, ainda está para sair o resultado final, a continuação do Centelha, né? Aquelas empresas que ganharam o Centelha 1 teve oportunidade de participar de um novo edital ali, somente essas empresas, né? Então, vai ter a continuação do Centelha. Você disse que vocês receberam uma subvenção de R$ 60 mil. Esse valor é fixo para qualquer empresa, ou ele é variável, e se ele é suficiente para que a empresa possa se estabilizar nesse início aí, que exige tantas demandas, tantos investimentos. Bacana essa pergunta, Divino. Na verdade, o dinheiro, ele no máximo 60 mil por empresa, né? Então, na hora que você vai fazer o seu projeto para apresentar para a banca, você pode colocar ali no máximo 60 mil. Teve gente que colocou menos, né? Então, eu não considero fixo, porque teve gente que fez um projeto para 40 mil e recebeu os 40 mil, que foi o cronograma projetado. No nosso caso, a gente pediu o máximo e recebemos o máximo. Então, ele tem essa variação para menos, para mais não. E a questão a outra pergunta eu esqueci. Se esse valor ele é suficiente para que a empresa possa se Sim. estabilizar justamente no início, né? Não, ele não é suficiente. Os investimentos iniciais maior do que esse valor. Só que com a empresa já girando no começo, né, com esse investimento, você já vai tendo vendas, você já vai tendo receitas, você já consegue ir reinvestindo. E antes de receber esse valor também, a gente investiu o capital próprio, que também foi ali um capital inicial para a gente dar o início, né? Então, o Centelha, ele foi mais um apoio, foi mais um auxílio, né? Eu acho muito difícil hoje uma empresa sólida surgir somente com esse valor, a não ser que seja uma ideia muito fantástica e que de imediato a empresa já comece a girar, já comece a ter capital de giro, já começa a ter receita e andar com as próprias pernas. Mas 60 mil, esse dinheiro hoje ele é muito baixo em relação ao que se necessita aí, considerando capital humano, capital móvel, capital financeiro, capital de giro, né? Então são várias partes aí para que a empresa realmente funcione, né? Mas, querendo ou não, é um valor a se considerar, é um valor que teve bastante apoio para a empresa, então faz total sentido a gente utilizar ele. Mas se fosse somente ele, talvez a gente não conseguiria aí realmente implementar toda a estrutura da empresa. Rafael, eu moro em um apartamento. É possível produzir alimentos em um apartamento, por exemplo? Com certeza, é possível. Não só possível, como também é totalmente simples e fácil, né? A gente precisa analisar algumas questões mais antemão, até apartamento que não pega sol, né, que a gente tem muito disso hoje nos grandes centros urbanos, várias torres, uma do lado da outra, mas a gente tem espécies, né, a gente tem tipos de cultivo que dá perfeitamente para se produzir, utilizando iluminação artificial ou sem iluminação artificial, mas respondendo assim já de cara a sua pergunta, é super possível produzir alimentos em casa. O que limita um pouco é a quantidade, né? Obviamente, a gente não consegue ser autossustentável dentro de um apartamento, mas ter um apoio, um tempero, um condimento, ou até mesmo partes, né, do mês ali você consumir algo que você produziu, é possível. Tem a utilização aí de microverdes, tem a utilização aí de produção de cogumelos, tem a utilização aí da hidroponia vertical. Então, a gente lança aí várias técnicas, várias tecnologias, várias informações para as pessoas produzirem, e temos vários clientes também produzindo nesses sistemas aí espalhados por todo o Brasil. Quais são os principais desafios de se cultivar uma horta em casa? São vários eles, Divino. O primeiro desafio é o tempo, né? Ainda mais o nosso objetivo, que é atingir os grandes centros urbanos. As pessoas não têm tempo para ficar cuidando, não têm tempo para se dedicar, algumas têm mais, outras menos, mas o nosso intuito é conseguir produzir com o mínimo tempo possível, né? Então, a gente tenta automatizar um pouco, e depois do tempo é o acesso à informação, né? Às vezes até plantas como suculentas e cactos, que são
altamente resistentes e simples de cuidar, as pessoas conseguem ali matar ou não conseguem ter todo o cuidado que precisa, que são pequenos detalhes, né? Então, acesso à informação é o maior desafio hoje. E para a gente resolver esses desafios, a gente utiliza, né, as informações que a gente tem, as tecnologias que a gente utiliza, os produtos que a gente lançou. Então, esses dois quesitos aí são os maiores desafios. E tem os desafios secundários, né, que o que a pessoa gosta de consumir, quanto que a pessoa consome, questão de sol, bate-sol, não bate-sol, qual cultivar a gente vai utilizar, quais sementes, quais modelos. Então, um pouco de tudo isso. E outro desafio que a gente encontra também é a questão do custo, né, do valor. Quanto a pessoa está disponível para ter um produto ali dentro de casa, sendo que se ela for na feira ali, ela consegue produtos bem baratos em comparação com os produtos que a gente vende. Então, esse desafio do custo, a gente interpreta ele como sendo realmente um desafio por apresentar as vantagens que a gente tem. Então, a gente entra aí nas questões da saúde, de um produto que você sabe que vai estar, às vezes, livre de qualquer químico, você sabe que você plantou, você sabe o que você está colhendo, tem a eliminação de toda a cadeia logística, né? Até, por exemplo, um pé de alface sai da fazenda, vai para a atravessadora, vai para o ceasa, vai para o supermercado, vai para sua casa. Hoje, se você plantar um pé de alface na sua casa, ele sai do pé para o prato, né? Então sai da terra ali para o prato, se elimina. Aí entra a questão de crédito de carbono, de emissão de CO2, não querendo acabar, né, com o tradicional, com os grandes produtores, mas é uma maneira é uma das ferramentas que a gente encontra, né, para aumentar a produção de alimentos mundial. A gente sabe que nos próximos 30 anos, isso é dados da FAO, da ONU, né, que nos próximos 30 anos a gente precisa produzir 70% a mais de alimentos. E como que a gente vai fazer isso? Utilizando tecnologias e ferramentas, né? Então, existem várias ferramentas, mas uma das ferramentas possíveis é a utilização da agricultura urbana, utilizar os centros urbanos, utilizar espaços que não estão sendo utilizados. Então, a Ortec contribui com um pedacinho dessa parte da agricultura urbana, mais especificamente residencial, né? Para poder estar produzindo aí, seja a horta convencional, num canteirinho compacto, seja a horta por hidroponia vertical, seja os microverdes, que são considerados aí o alimento do futuro, né, pelos nutricionistas, seja a produção de cogumelo. Então, a gente tem todos esses produtos e essas tecnologias para poder estar auxiliando aí a um preço acessível também de mercado, que é o que a gente faz hoje. Bom, vocês têm uma proposta de sustentabilidade, de saúde, da não utilização dos agrotóxicos, né, dos defensivos, né? E um dos grandes problemas nas hortas são as pragas e doenças. Como é que vocês conseguem trabalhar isso para que uma pessoa leiga possa se defender das pragas, por exemplo? Legal essa pergunta. Realmente, quando a gente vê ali, compara as grandes culturas com a olericultura, com as hortaliças, né, a necessidade de utilização desses defensivos químicos é bem maior quando se trata de insetos, quando se trata de pragas, né, pragas que eu digo são as ervas daninhas, né, mato, doenças, fungos, bactérias, né. A grande vantagem de ter uma horta em casa é a redução de tudo isso, né? Porque você está ali, você está vendo, você não tem tantos contaminantes. A hidroponia, por exemplo, um cultivo limpo, não vai junto com a terra. Os microverdes, né? A gente cultiva ali na espuma com vermiculita também, é um material super inerte que não tem tanta contaminação e você consegue um ciclo muito rápido, 15, 20 dias você já pode estar colhendo seus microverdes. Então, tudo isso já reduz. Além do fato de você estar presente e observando todo dia. Então, você vê uma formiga atacando, você vai lá e você consegue controlar. Mas, além de tudo isso que eu falei, tem também a utilização dos defensivos naturais, vamos dizer assim, né? Que a gente tem aí algumas dicas, alguns meios
que consegue reduzir bastante também esses desafios aí de pragas, de doenças, e com produtos 100% natural, produtos que não vai fazer mal, então a gente reduz bastante. Não digo que não vai precisar, porque realmente em alguns certos casos precisa sim, mas por ser um cultivo pequeno, um cultivo simples, se der um ataque, você vai lá, colhe o que você consegue, depois planta novamente. Então é tudo mais simples quando está dentro de casa, até mesmo pelo volume, né? Quando se compara aí já com os cultivos convencionais, são vários fatores ali que influenciam para esses ataques, né? E a gente elimina tudo isso por estar dentro de casa. Então, a gente não tem tanta dificuldade em relação a isso, né? É bem simples de controlar e bem simples também de estar colhendo, de estar fazendo todo o manejo. As pessoas adoram a hidroponia, aquela alface bonita, sem terra, sem sujeira, né? E vocês lançaram um painel vertical hidropônico. Como é que se faz hidroponia, por exemplo, no apartamento? Legal, esse é um dos produtos que a gente lançou, né, que é um dos mais tecnológicos. E, na verdade, a gente conseguiu verticalizar a hidroponia, né? Em vez de ela ser em bancadas deitadas, a gente conseguiu verticalizar ela através de um sistema de cascata. E é basicamente o mesmo princípio, né? É fazer a solução nutritiva, a gente já entrega os nutrientes ali com um termômetrozinho que a gente chama, que na verdade é um condutivímetro que mede ali a quantidade de nutrientes, mas é simples de utilizar, é só uma simples explicação ali para as pessoas e mantendo dentro do padrão ideal ali, a planta praticamente se cria sozinha, né? A gente consegue encaixar nesse painel ali várias plantas, né? E não tem tanta diferença. A única diferença mesmo é a estrutura, então tem um sistema de bombeamento. Então, só que tem que ter dois fatores, né, para poder utilizar esse produto, que é onde a gente talvez encontre os maiores desafios. A gente precisa de um ponto de água e de um ponto de energia para que ele funcione perfeitamente. Então, geralmente hoje a maioria das sacadas já possui, né, esse ponto de água e ponto de energia. Então não tem tantas dificuldades. Nos locais que não tem ponto de água, por exemplo, só tem de energia, a gente consegue um sisteminha, mas a pessoa tem que ficar sempre atenta para nunca faltar água, que é o princípio básico da hidroponia ali. Mas, no mínimo, a energia a gente precisa. Então, esse é um detalhe que a gente precisa observar. Essa é uma limitação desse produto em específico, relacionado aí ao ponto de água e energia. O cogumelo está entrando muito forte na culinária brasileira. O brasileiro tem gostado muito do cogumelo. E vocês têm um produto assim, né? Como é que é essa produção do cogumelo? Então, Divina, a gente conseguiu reproduzir, né? Chama Cogo Box, que é um produto que a gente lançou, que a gente fez. A gente pegou toda a parte da operação das grandes estufas e conseguiu encaixotar, né, no kitzinho. E fica só a última etapa, que é a etapa de frutificação do cogumelo, do shimeji. A gente trabalha com dois modelos de shimeji, o Pleurotus ostreatus, que é o shimeji branco, e o Pleurotus de almond, que é o shimeji salmão. Então a gente tem esses dois shimejis, que é o cogumelo mais comestível, mais difundido aí na cultura mundial e aqui no Brasil também. E essa caixinha, com 7 dias, você consegue ali estar frutificando, estar produzindo cogumelo dentro de casa, apenas mantendo a umidade com um borrifadorzinho, que já vai incluso ali na caixinha. Então, esse hoje é o produto, inclusive, que mais vende. A gente vende no Brasil inteiro, a gente tem vários canais de vendas ali. Mercado Livre, a gente ataca muito esse mercado e-commerce, nesse mercado online. E tem se produzido muito bem, né? Então, cada caixinha ali pode produzir até 3 ciclos, com produção estimada aí de 250 gramas. E para as pessoas amantes do shimeji, que só via shimeji ou importado da China em conserva, ou então nessas feiras ali, meio o shimeji em bandejinhas, aquelas bandejinhas que aparentemente apresentam bastante contaminantes, a gente eliminou tudo isso, né? A pessoa consegue ali acompanhar o crescimento e é bem bacana. E a gente tem vários mercados, né? Não só os veganos, vegetarianos, que são os que mais compram, mas também um mercado de biólogos que se interessam para ver como que é o cultivo,
de escolas, né, infantis para fazer a questão didática. A gente vende muito para essas escolas, vende para a turma toda, né? A gente manda isso para São Paulo, para Rio, para Minas e tal. É um mercado nichado, mas que a gente encontra vários possíveis clientes e tem dado muito certo. Além de contar também com os fatores nutricionais, por ser muito nutritivos, né? Um possível substituto para carne, né? Para veganos, vegetarianos, bastante nutritivo. E eu particularmente gosto muito, dá para fazer vários pratos, várias culinárias, risoto, pastas, macarrões, né? Dá para fazer saladas, então tem uma variedade. E dados, né? Trazendo números aqui para o pessoal. Lá no mercado oriental, por exemplo, o consumo per capita gira em torno de 6 quilos por cabeça ano, né? Aqui no Brasil está em torno de 350 gramas. Então, ou seja, é um mercado que está crescendo, a gente vê esse crescimento aí na faixa de 20% ao ano, e tem, por esses dados, né, tem um mercado muito a crescer. É uma questão cultural, né? A hora que a gente conseguir embarcar essa questão da cultura, não digo que vai deixar de comer carne igual a gente come, né? E também a carne, cada ano que passa, o consumo aumenta, mas que vai começar a aparecer cada vez mais no prato e na culinária brasileira aí, e isso é o que vem demonstrando aí nos últimos anos. Então é só questão cultural, as pessoas aprenderem, as pessoas enxergarem ali as vantagens, os benefícios e o sabor também, que é uma delícia. Isso vai começar a ser difundido cada vez mais. Rafael, adorei saber do trabalho de vocês, adorei saber da sua empresa. Quem sabe aqui no meu apartamento eu vou cultivar também uma pequena horta, porque é algo muito prazeroso. Inclusive, eu até recomendo para você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, é desestressante, é muito bacana. Muito obrigado, um abraço para você e muito sucesso, Rafael. Obrigado, Divino, eu que agradeço o convite, fico feliz por poder estar falando um pouco do nosso trabalho aqui, te agradeço e sempre que necessário pode estar nos convidando aí, que eu adoro falar sobre o assunto. Obrigado e abração a todos vocês. Com certeza a gente vai voltar a se falar. Gente, eu conversei com o Rafael Pacheco, que é engenheiro agrônomo e decidiu empreender e continuar trabalhando no agro, mas de uma forma alternativa, de uma forma diferente. Ele é o fundador da Hortec. E hoje nós falamos sobre sustentabilidade e tecnologia no cultivo de horta em casa.